A paz do Senhor, Igreja de Goiânia, igreja linda, igreja amada, igreja alegre, que quando a gente chega aí é tão bem recebido, com tanto amor, com tanta alegria. Estamos com saudade de vocês. Aqui quem fala é a pastora Adriana e creio que logo Deus vai preparar um tempo para a gente estar junto, para a gente se ver, se abraçar. E fiquei muito feliz de ter sido escolhida para trazer uma palavra para vocês nesses dias de jejum. E creio que esse jejum tem sido poderoso. E a palavra que foi me dada é sobre sabedoria. Aí eu fui buscar sobre sabedoria e vi que no estudo de vocês está escrito: a sabedoria é a aplicação prática do conhecimento, permitindo-nos tomar decisões acertadas e viver de acordo com os princípios divinos. Então, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então, tem pessoas que conhecem muitas coisas, é muito inteligente, né? Sabe de muitas coisas, mas não tem sabedoria. O comportamento dela não condiz com o que ela sabe, com o conhecimento que ela tem. Então, a pessoa ela pode saber de muitas coisas, mas ela pode não ter sabedoria. Por outro lado, às vezes uma pessoa que não tem muita instrução, ela pode ser uma pessoa sábia, né? Às vezes a gente ouve falar assim, meu avô era muito sábio, meu pai era muito sábio, né? Alguém próximo a nós. E às vezes aquela pessoa não tinha muita instrução, mas ela tinha sabedoria. A pessoa sábia, ela tem bons frutos, né? Quando a gente olha para uma pessoa que tem bons frutos, a gente já percebe que é uma pessoa sábia, que é uma pessoa que faz boas escolhas, né? Que é uma pessoa que tem um temor a Deus para tomar decisões. E todos nós passamos por momentos difíceis. Quem não passou por momentos difíceis, né? Todos nós passamos. E em alguns momentos a gente tem que tomar algumas decisões. E aí é onde a gente tem que buscar o Senhor, pedir sabedoria para tomar algumas decisões. Porque a gente às vezes passa por provas, por dificuldades, por crises, por lutas, né? E às vezes a gente não sabe como agir, como fazer, o que falar, né? Como conduzir uma situação que às vezes é tão difícil, né? Tem situações que alguém passa às vezes na vida que a gente olha e fala, meu Deus, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar dessa pessoa. Mas a gente vai ler aqui que Deus, ele nos ensina a ter sabedoria. E aí a gente tem que tomar decisões nas nossas vidas. Todos nós, um dia vamos precisar tomar decisões. E muitas vezes decisões muito importantes, né? E tem aquelas decisões que tem que ser rápida. Você tem que responder ali na hora, tem que tomar decisão na hora ali. Às vezes você está sozinho e aí você tem que decidir. E aí quando você está alinhado com Deus, né? Você está ali de intimidade com o Senhor, tudo fica mais fácil para você tomar uma decisão certa, para você ter sabedoria para decidir algo na sua vida. Quando você está com uma intimidade com o Senhor, quando você tem o buscado, fica mais fácil. A gente não fica tão perdido, né? E quando a gente tem que tomar uma decisão que dá tempo de buscar a Deus, de orar, né? Às vezes alguma decisão que a gente tem que tomar, a gente fala, Senhor, eu vou orar. Essa decisão a gente consegue tomar até mais fácil, porque a gente vai buscar Deus. A gente tem tempo para orar, para buscar ao Senhor, para ler a palavra, né? E às vezes quando a gente toma uma decisão sem buscar a Deus, às vezes na nossa emoção, na nossa ansiedade, né? Às vezes a gente, ali no calor da emoção, toma uma decisão e às vezes a gente toma uma decisão errada. E essa decisão errada, às vezes por falta de sabedoria, a gente tem uma consequência para o resto da nossa vida, né? Essa decisão às vezes pode afetar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, né? As pessoas que estão à nossa volta, dependendo da decisão errada que a gente tomar, a gente tem consequência para o resto da vida. Por isso que é muito importante a gente buscar a Deus, buscar pessoas sábias, né? O nosso pastor, nossa pastora, né? Conversar, orar e buscar do Senhor uma confirmação, né? Então, isso é uma maturidade espiritual. Quando a gente
consegue tomar decisões corretas, buscar ao Senhor, buscar conselhos de Deus, de pessoas de Deus. Isso chama-se maturidade espiritual. Então, isso é muito importante para a nossa caminhada com o Senhor. A gente tomar decisões corretas que agradam a Deus. Por isso a importância da gente buscar a Deus antes de tomar qualquer decisão. Né? E aí eu separei um versículo que está lá em Tiago 1, 5, 6, que fala assim: E se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se lhe há dada, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Esse versículo é tremendo, porque ele nos instrui como ter sabedoria. Né? E ele fala assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, ele nos ensina. Deus é tão maravilhoso que esse manual, que é a Bíblia de vida para nós, nos ensina a pedir. Ele fala: se tem falta, peça. Peça a oração, pedir, ter intimidade com o Senhor. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria para tomar essa decisão. Principalmente em situações assim que vão mudar o rumo da nossa vida. Por exemplo, como um casamento, a compra de algo às vezes muito grande. Então, assim, a gente tem que buscar o Senhor em confirmação. Senhor, me dá sabedoria para tomar essa decisão. Me dá sabedoria, Senhor. Então, Ele está nos ensinando a pedir. Se está em falta, peça em oração, buscando a palavra, ouvindo o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, tendo tempo com o Senhor, pedindo a Ele. E Ele fala assim: se tem falta, peça a Deus. Então Ele nos ensina a quem pedir a Ele, que é o Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Então Ele fala assim: peça a mim. Então a gente já tem um caminho, a gente tem que orar e pedir a Ele: Senhor, me dá sabedoria. Né? Então, quando a gente pede ao Senhor, a gente está mostrando dependência, humildade, submissão à Sua palavra, querer fazer a vontade dEle quando eu peço para Ele. Né? Eu quero seguir os princípios da palavra, eu quero agradar a Deus. Quando eu peço para o Senhor sabedoria para tomar decisões, sabedoria para conduzir a minha vida. Né? E às vezes o homem ou a mulher que são pais, mães de família, que tem que tomar decisões que envolvem toda a família. Senhor, eu quero agradar o Senhor, eu quero seguir os teus princípios, né? Eu quero fazer a tua vontade. Então eu tenho que pedir a Deus. Ele nos ensina a pedir e pedir a Ele. E ele fala assim também no versículo, que a todos dá liberalmente a sabedoria. Então ele diz a todos. Ele tem sabedoria para entregar a todos, não para mim, não só para mim, mas para todos. Então ele não separa as pessoas, vou dar para um e não para o outro. Ele diz a todos e ainda diz liberalmente, abundantemente. Que Deus maravilhoso que a gente tem. E a gente pode pedir para ele que ele vai dar. Ele fala que peça a mim que eu vou dar a todos liberalmente. Que generosidade de Deus. Então o Senhor só espera que a gente peça. Ele tem para entregar sabedoria, ele só está esperando que a gente peça. E se a gente pedir, a gente vai ter, né? Ele está esperando a gente pedir a sabedoria que a gente precisa. E essa caminhada com Deus, essa maturidade, isso é uma maturidade muito grande, pedir ao Senhor sabedoria. E aí ele fala também assim, ó, peça, porém com fé, não duvidando. Então, ele nos ensina a pedir com fé, não com dúvida. Né? Então, a gente tem que pedir com fé. Porque se a gente não pede com fé, a gente não está crendo que vai ter, que vai acontecer, que ele vai nos ajudar. Quando a gente pede com fé, a gente tem a certeza que ele vai nos dar uma direção, que ele vai mostrar um caminho, que ele vai trazer luz para aquela situação. Né? Se eu peço com fé, eu sei que Deus vai falar, que Deus vai agir, que Deus vai usar alguém, que Deus vai mostrar um caminho. Né? Quando a gente pede com dúvida, como ele fala no versículo, não peça duvidando, porque a dúvida ela traz medo,
traz oscilação, uma hora a gente quer, uma hora a gente não quer, uma hora é, uma hora não é, né? Então isso daí traz incertezas, traz insegurança quando a gente pede com dúvida. Agora, quando a gente pede com fé, como diz a palavra, a gente tem a certeza que Deus vai fazer. A gente não tem dúvida. A gente sabe que Ele vai fazer. E aí, antes de tomar uma decisão, né, que a gente pede para o Senhor sabedoria, a gente tem que analisar. Senhor, qual o propósito de eu estar passando por isso? Senhor, estou fazendo a tua vontade, tomando essa decisão? Estou te agradando, né? Isso é temor a Deus. Estou seguindo os princípios da tua palavra com essa decisão? Estou fazendo a tua vontade? É pedir para o Senhor nos mostrar, Senhor, me dá sabedoria, me mostra se eu estou fazendo, se eu estou tomando aquela atitude correta, se eu estou fazendo a tua vontade. E se em algum momento ainda não tenho certeza, vou buscar ao Senhor, vou pedir para o pastor orar por mim, pela pastora orar por mim, os irmãos, porque ninguém faz nada sozinho, amém? Então a gente tem que buscar o Senhor para ter certeza das coisas que a gente tem que decidir na nossa vida. E aí aqui no estudo de vocês fala que bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. A sabedoria traz bênçãos e felicidades àqueles que o buscam e aplicam em suas vidas. Amém. A sabedoria traz bênção e felicidade, traz paz, né? É tão bom quando a gente tem sabedoria para conduzir uma situação que nos traz paz, mesmo que não agrade as pessoas que estão à nossa volta, né? Mas você está em paz, porque você sabe que você agradou a Deus. A gente sabe que a gente fez a coisa certa, mesmo porque muitas vezes a gente vai tomar decisão que não vai agradar as pessoas que estão na nossa volta. Mas a gente vai ter paz em Deus, que tomou a decisão certa, a gente vai ter alegria, né? Traz bênçãos para nós. Às vezes o fruto da nossa decisão ali não vem na hora, mas a gente vai poder ver depois. Tira o peso, tira o jugo, traz felicidade, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas você fez isso, eu estou em paz. É uma paz que excede todo o entendimento que só o Senhor pode nos dar, né? A paz que a gente tomou a decisão certa, que a gente agradou a Deus, que a gente fez a vontade dele. É essa paz, essa bênção, essa alegria que a gente tem que ter em nossos corações quando a gente toma uma decisão que agrada ao Senhor. E isso é uma caminhada com o Senhor. A gente vai errar, a gente vai falhar, mas quando a gente vai caminhando com o Senhor, tomando passos dia a dia com a nossa vida cristã com o Senhor, a gente vai entendendo que a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai errando, mas com o tempo a gente vai mais acertando do que errando. E isso é sabedoria. Mas é tão tremendo esse versículo que nos ensina a pedir. Então peça hoje sabedoria para o Senhor, que Ele vai te dar esse tijolo de sabedoria que você precisa para a sua vida, para essa caminhada com o Senhor. E aí eu separei um versículo aqui também, que está em Romanos 8:35. Do 35 ao 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Então, a gente vai ter tribulação, a gente vai ter angústia, como diz aqui na palavra, perseguições, fome, nudez, perigo, vamos passar por situações difíceis, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Você é um vencedor, eu sou uma vencedora, porque somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração sobre sabedoria, assim como Deus falou comigo, né? Eu espero que Ele tenha falado com você e que você tenha esse tijolo de sabedoria na tua vida, possa aplicar todos os dias na sua vida, você possa aplicar essa sabedoria e pedir ao Senhor a sabedoria que você precisa para conduzir a sua vida.
Amém? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por essa palavra, né? Que esses tijolos de sabedoria estejam na nossa mente, no nosso coração, guiando as nossas vidas para tomar escolhas, para fazermos escolhas certas, para tomarmos decisões certas, para crescermos espiritualmente, né? Para sabermos, Senhor, quando é para fazer ou não, para o Senhor nos mostrar um caminho, para o Senhor nos mostrar uma luz em tudo aquilo que a gente precisa fazer, para que a gente possa andar nos teus princípios, debaixo da tua palavra, te agradando, buscando, Senhor Jesus, fazer a tua vontade em todas as coisas, Senhor. Para que a gente seja firmes com o Senhor nas nossas decisões, Pai. Para que a gente venha ter mais intimidade com o Senhor, para que a gente venha ter mais busca, para que a gente venha ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Para que a gente possa, Senhor Jesus, te buscar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, para que o Senhor possa nos dar sabedoria para conduzir a nossa vida, para conduzir a nossa casa, para conduzir, Senhor Jesus, todas as decisões que a gente precisa tomar na nossa caminhada, na nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, porque precisamos do Senhor. E como a palavra diz, peça que o Senhor dá liberalmente. Então, Senhor, nessa manhã nós te pedimos sabedoria, porque sabemos que o Senhor vai nos dar liberalmente. Amém? Deus abençoe e obrigada por fazer parte dessas ministrações com vocês. Amo a vida de cada um de vocês e em breve nos veremos. Deus abençoe.